Salve, nação querosense! Seja muito bem-vindo a um vídeo. Como é que eu vou explicar? Eu vou falar do Antônio Oliveira, o novo treinador do Remo. Que é o novo treinador, mas não foi anunciado. Pra gente não ficar nesse... Fica pobre, ficar rico, bota casaco, tira casaco. O que que eu fiz? Já tem muita gente aí... Eu peguei pedaço da coletiva do homem do Marcos Braz sobre o novo treinador do Remo e farei algumas observações, darei alguns pitacos em cima do que foi dito pelo homem. Então é a versão oficial. Aí, meu irmão, se tem alguma coisa por trás, deixa para os jornalistas e para aqueles que gostam da teoria da conspiração. Mas vai ser legal. Depois da vinheta eu te chamo, eu te peço. Antônio Oliveira, Marcos Braz, o novo treinador do Clube do Remo. Vem com nós, papi. Vamos lá! Já deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal, hypa esse conteúdo, faz tudo que tu sabe, te torna membro, já falei? Hypa, já falei? Te inscreve, já falei? Então quem vai falar agora é Marcos Braz. Cada pedacinho que ele habla sobre Antônio Oliveira, eu paro e darei um pitaco, para ficar bem dinâmico e também bem explicativo. Vamos lá? Fala, Braz. Bem, primeiro, para deixar claro e de maneira tranquila, toda a torcida do Remo, todo mundo que acompanha e quer o êxito do Remo nesse campeonato, fiquem tranquilos. O técnico já está aqui, já deu o treino hoje, já está trabalhando desde as 7 horas da manhã, que todo mundo chegou muito cedo aqui para fazer os ajustes, as adaptações das instalações. Então, assim, isso não será problema. A gente tinha uma demanda da parte jurídica do treinador para que aguardasse um pouco mais para os anúncios, e a gente não viu isso como nenhum problema, como nada que não fosse dentro dos interesses do Remo, que é o mais importante. Foi por isso que a gente ainda não anunciou. Isso será feito no momento certo, no momento tranquilo, mas eu quero deixar claro que ele já está trabalhando, já está muito bem enturmado aqui nas apresentações que deveriam ser feitas durante o dia aqui. Pronto. A primeira pergunta, a resposta dele, para acalmar os corações azulinos, dizer que o outro homem, o Antônio, já está trabalhando, que já deu treino, que já está enturmado e que não foi anunciado, e aí é uma questão, por um pedido do jurídico do treinador. Qual pedido? O porquê desse pedido? Bem, não foi perguntado novamente, ele não vai mais a fundo sobre isso, mas o executivo de futebol do Clube do Remo diz que o problema, a situação do não anúncio ainda oficial do Antônio Oliveira, que já comandou o treino dito por ele, que chegou muito cedo, todo mundo chegou muito cedo, é devido a um pedido do jurídico do treinador, dito pelo Marcos Braz. Então agora bora para outra questão colocada ao executivo de futebol sobre Antônio Oliveira. Fala, Marcos Braz. 2. Em relação à parte financeira, eu vou concordar que o Antônio e a comissão técnica inteira dele seja fora da realidade do Remo. Mas vocês têm que acreditar no que foi passado para ele e do trabalho que foi feito com ele. Foi apresentado por mim em São Paulo um projeto e um membro e uma pessoa da diretoria. Eu fui para São Paulo, fomos para São Paulo, sentamos com o Antônio, falamos do tamanho do clube, do tamanho da torcida e, claro, de um clube que está se reestruturando aí,
você vê há 3, 4 anos atrás como estava e como está hoje, e que a gente tinha uma incapacidade no primeiro momento de fazer uma contratação natural em relação ao treinador. Passamos a importância dele vir, dele acreditar no projeto, ele se adequou, isso que é o mais importante, ele se adequou ao projeto, acreditou no projeto, e para ele se adequar no projeto, ele teve que se adequar também na parte financeira. Podem ter a certeza absoluta que a gente está fazendo as coisas aqui com responsabilidade e dentro do que é possível para que o Remo sempre honre os seus compromissos. Então, isso foi feito desde o primeiro momento. Eu agradeço ao Antônio dele acreditar num projeto que eu passei para ele, dele acreditar no caminho que eu optei. Parte de loucura financeira, de um cara como o Antônio, que é acima... Primeiro, vou dar uma opinião. O Antônio não é acima de nada. Ah, Paulo, mas ele treinou o Corinthians. O Eduardo também. Ah, mas ele treinou não sei o quê. Não, cara, ele treinou o Corinthians. E depois Cuiabá, Sport... Foi mandado embora do Sport, enfim. Também não é quem estão trazendo o falecido Tele Santana ou esse cara que está bem aqui, um desses caras aqui. Também não é isso. Porém, uma coisa muito importante que o Braz falou, duas, na verdade. Uma, ele se adequou financeiramente ao clube do Remo, à realidade azulina, dito pelo executivo de futebol. É óbvio que ele deve ter ficado, segunda divisão e tal, putz. Aí o Marcos apresenta o projeto azulino, que ele não falou, mas eu imagino que seja Série A e mais coisas quando lá estiver, caso lá esteja. Mas que para chegar nesse ponto, o Antônio Oliveira se adequa ao orçamento azulino, tanto que o Braz diz, ninguém está fazendo loucuras, o Remo vai conseguir cumprir tudo o que foi acordado. A outra coisa, quem viu É Nós algumas vezes, eu falei, não achem que a escolha do novo treinador não passará, se não única e exclusivamente, mas 90% pelo executivo de futebol, pelo Marcos Braz. E ele mostra, valida, confirma isso. Eu fui em São Paulo, eu e mais um integrante da diretoria, eu mostrei, quase ele diz, eu escolhi e eu convenci. Então assim, e não tá errado não, tá? E não tá errado não. É sobre ele que vai cair o peso do acerto e do erro. E aí deve ter alguma coisa lá pra frente, caso o Remo, junto com o Antônio Oliveira, consiga os objetivos traçados nesse planejamento estratégico, operacional, tático do clube. Beleza? Tem mais uma partezinha. No final eu falarei de algumas outras situações aí. Beleza? Então, fala, Braz. 3. Podem ficar tranquilo. Até sábado tudo será resolvido. E mais uma vez, o Remo não perderá nem um minuto, nem um segundo de trabalho, de esforço ou qualquer outro tipo de análise que se possa fazer em detrimento a esse jogo. Todos nós aqui sabemos o tamanho desse jogo. Claro que são 3 pontos iguais a qualquer outro, mas é um jogo diferente para quem é da bola, para quem conhece da cultura aqui, conhece do futebol, sabe da importância desse jogo, e não poderia ser diferente o tratamento desse jogo. Pode ter a certeza que a gente chegará muito bem nesse jogo, e aí nos 90 minutos não é mais com a gente, é com eles. Olá! Agora, assunto repa, e a pergunta é pertinente. Se sábado o Antônio Oliveira estará comandando do banco de reservas o clube do Remo no jogo mais esperado, né, da Série B para azulinos e bicolores. O Braz diz o seguinte: não se preocupe, porque tudo será resolvido até sábado. E o Remo não perderá sequer um instante, um minuto, um segundo, nada técnico nem tático ou qualquer coisa que vá atrapalhar
no Repá de sábado, e tudo chegará bem até lá, e que ele e todo mundo sabe o tamanho do jogo, que na tabela são só 3 pontos, mas que mexe com a cidade, plá, 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 plá. Nesse ponto aí, o Braz passou por vários grandes clássicos, situações e tal. Se o Braz não souber lidar à véspera de um clássico, meu irmão, não tem coisa. E ele afirma, não se preocupem, nação azulina, né? Não se preocupe, fenômeno azul, porque estará tudo resolvido até o jogo e o treinador estará à beira do campo. Isso é importante porque muitos, depois da derrota do Remo de virada contra o Atlético Paranaense, falaram que faltou o comandante ali. O mesmo comandante que virou, enfim, ponto. Foi isso que na coletiva ele fala sobre o Antônio Oliveira, que é o treinador não oficial, mas oficioso do clube do Remo. Né? Ele teve outras coisas interessantes nessa coletiva sobre ele ir ou não para o Atlético, ele disse que não sai, outras coisas, mas a gente focou no tema treinador. Eu só queria falar um negócio agora, é a opinião do Enóis e a opinião do Paulo. Desculpa, Braz, eu vou discordar de ti numa vírgula. É óbvio que o Remo vai ter uma perda para o jogo. Vai. Nesse negócio, perde. E desculpa, Braz, é estranho. Óbvio que é estranho. O cara tá aqui, tá comandando o treino, não foi oficializado, demorou, chegou anteontem, ontem, passeou, não passeou, isso também tem mais é que passear, conhecer Belém, que é maravilhosa. Mas óbvio que é estranho. E tem um ponto agora a favor de Marcos Braz. Botou a cara, isso ele sempre fez, e falou. Falou o que tinha que falar, falou para fora, lá dentro a gente não sabe como tá, deve estar se resolvendo, mas é uma situação, no mínimo, inusitada. Tanto que há uma coletiva dele, junto com a apresentação, é que eu estou olhando aqui, eu estou com o computador aqui, do Marrone, né? E teve que falar desse fato que é inusitado. E você acha que o Repá é só um jogo de um pouco mais de 90 minutos? Não é! E não é aqui também, porque vai ter muito conteúdo. Eu só vou te dar uma dica. O Repá começa nessa semana. É no DM, papai! Quem vai pro jogo? O que tu achou das declarações do executivo de futebol sobre o novo, o fica rico, fica pobre, põe casaco, tira casaco, novo treinador do clube do Remo, e vai ter um vídeo pra gente falar como ele joga. Beleza? Beijo, é nóis, tchau.